Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a estudar o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Vamos orar. Querido Deus, Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga que aqui se faz presente. Vamos agradecer por mais esta oportunidade de trabalho no bem e de busca do aprimoramento moral e espiritual. Que esta tarde seja de luz para todos nós. Graças a Deus. Que assim seja. Esta tarde estudaremos o capítulo 3 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Este capítulo trata do retorno da vida corporal à vida espiritual. Quer dizer, trata do desencarne, da morte física. Atualmente, estamos vivendo uma pandemia e recebemos, através da mídia, uma enxurrada de notícias sobre mortes na nossa cidade, no Brasil, no mundo, na nossa família, entre nossos amigos. Que os bons espíritos nos ajudem na compreensão deste tema, tão natural e presente em nossas vidas, mas que ainda assusta muitas pessoas. Nós estamos sempre em transição. Ora estamos no plano material, ora estamos no plano espiritual. Na transição de um plano para o outro, precisamos de um corpo. Precisamos de um corpo para nascer. E no retorno à pátria verdadeira, que é a espiritual, precisamos deixar esse corpo. A cada etapa evolutiva, a cada reencarnação, faz parte da lei do progresso visitarmos a Terra ou outros planetas, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com as nossas necessidades. Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Cada um de nós é único, aproveitando ou não a oportunidade reencarnatória. Na trajetória entre o nascimento e a morte, e para que esta morte se dê com suavidade, com tranquilidade, podemos ir nos desligando ou nos desprendendo, exercitando o desapego gradualmente. Explico de que maneira. Durante a nossa encarnação, trabalhamos, estudamos, constituímos família e procuramos o sucesso material, as conquistas pessoais. Uma boa casa, um bom emprego, uma boa renda, tudo isso é muito bom termos todas essas coisas e muito bom aproveitá-las. Mas devemos sempre nos lembrar que, junto com este sucesso material, temos que ter o sucesso espiritual. Através de quê? Através da aquisição de conhecimentos, de boas leituras e de um bom comportamento moral. E, para exercitarmos este desapego que eu falei anteriormente, no momento do desencarne, temos que ter em mente que as coisas materiais ficarão. Nós não levaremos absolutamente nada. Porém, o conhecimento adquirido, este sim, irá junto conosco. Este pensamento, durante toda a nossa trajetória de vida, é que nos ajudará a romper com harmonia os laços que nos unem à vida, fazendo a separação, ou seja, o desencarne, ser bem mais fácil.
Lembremos que cada dia que passa, estamos mais longe do nascimento e mais perto da morte. Vai chegar uma hora que seremos convidados a voltar ao mundo espiritual. Se não exercitarmos o desapego, na hora do desencarne, estaremos tão envolvidos com nossos bens materiais que voltaremos aflitos, angustiados, despreparados. Existem dois tipos de desencarne. Existe o desencarne natural e o desencarne violento. Na morte natural, que chega em consequência da idade ou de uma enfermidade, o homem deixa a vida quase sem o perceber. Isso é bom, pois ele está sendo preparado durante a enfermidade para o momento da sua morte. O despertar do espírito, desta maneira, será suave. Na morte violenta, que pode ser através de um acidente, de um crime ou de um suicídio, é mais lento o desprendimento, podendo levar horas, podendo levar semanas, e em alguns casos até anos, e é possível que a alma sofra bastante. Nós temos relatos de espíritos que experimentaram o horror da decomposição. É quando dizemos que houve a morte, mas não houve a desencarnação. O homem materialista demora mais tempo para se desligar, porque ele apega-se mais ao corpo e apega-se aos seus bens materiais. No momento da morte, vai haver a separação da alma e do corpo. Quer dizer, vamos deixar o plano físico e voltaremos ao plano espiritual, que é de onde nós viemos. A morte é uma regra, só que essa regra é sem exceção. Todos nós, do mais rico ao mais pobre, vamos viver e morrer. Não existe privilégio. Pode ser um médico que salvou muitas vidas no seu tempo, na sua hora, com todo o seu conhecimento de medicina, não conseguirá se salvar. Pode ser uma pessoa milionária, na sua hora, mesmo com todos os recursos que possui, não conseguirá escapar da morte. Pergunta 154 de Kardec aos Espíritos. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Os Espíritos respondem a Kardec: não. A separação da alma e do corpo não causa dor física. O corpo sofre frequentemente mais durante a vida do que no momento da morte. O sofrimento que o corpo experimenta algumas vezes no momento da morte é um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. Ele estava exilado aqui, apartado, afastado de sua pátria, da sua pátria espiritual. Uma outra pergunta muito frequente: e todos voltam um dia à vida material? Sim, todos voltaremos, mas até que voltemos, ficaremos na erraticidade, que é o estado dos espíritos não encarnados. Ficamos nessa condição até que surja uma oportunidade de voltarmos ao plano físico, ao plano material, que é o quê? A reencarnação. Já falamos que o espírito, para reencarnar, vai precisar de um corpo.
Atualmente, a taxa de natalidade é pequena. Em outras épocas, os casais tinham muitos filhos. E, por exemplo, um casal que tivesse 10 filhos daria oportunidade a 10 espíritos reencarnarem naqueles filhos conforme eles fossem nascendo. Hoje em dia, não. Os casais têm poucos filhos, limitando as oportunidades dos espíritos que querem e precisam reencarnar. Mas, nessa espera, todos os espíritos vão continuar trabalhando para progredir, obedecendo à lei do trabalho e à lei do progresso. Vamos fazer um parênteses para falar sobre a lei do trabalho. Jesus nos ensinava que devemos nos esforçar na busca do que necessitamos, uma vez que a ajuda de Deus só ocorre para quem trabalha e se empenha na procura do desejado. No Evangelho de João, encontramos a inesquecível passagem em que Jesus, curando um paralítico, menciona que ele e o Pai trabalham até hoje. Abre aspas. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Fecha aspas. E ao desencarnarmos, o que levamos deste mundo? Apenas lembranças. Como eu havia dito, o conhecimento que adquirimos e o desejo de ir para um mundo melhor. Dependendo de como nos comportamos quando encarnados, na vida espiritual, estas lembranças podem ser doces ou podem ser amargas. E mantemos a nossa individualidade após a morte? Sim. Mas como podemos comprovar isso? Pelas comunicações que os espíritos mantêm conosco. Através das manifestações nas reuniões mediúnicas. Nessas comunicações, percebemos haver uma vontade distinta. Se fosse o contrário, todas as comunicações que recebêssemos do mundo invisível seriam idênticas. E ao contrário, percebemos que, assim como na vida aqui na Terra, no mundo espiritual também encontramos seres bons e maus, ignorantes e sábios, felizes e infelizes, alegres e tristes, levianos e sérios. Então, é evidente que são seres distintos. Na vida espiritual, há um comportamento que não pode se repetir da maneira como acontece na vida material. É o disfarce, a mentira, o uso da máscara no sentido figurado. O encarnado, muitas vezes, disfarça seus sentimentos a respeito dos demais que convivem com ele. Apesar de estar sentindo raiva, medo, desprezo, sorri para as pessoas, disfarçando, fingindo seus sentimentos, ou seja, usando uma máscara. No mundo espiritual não há como esconder. Os espíritos estão vendo tudo. Quer dizer, nos mostramos como somos verdadeiramente. Tudo que fizemos, tudo que pensamos está escancarado à vista de todos. Quem vai nos acusar? Deus? Não. Deus não acusa ninguém. A nossa consciência
nos acusa. É a hora da colheita. O que plantamos, nós colhemos. Pergunta 160 de Allan Kardec aos espíritos. O espírito reencontra imediatamente aqueles que ele conheceu sobre a terra e que morreram antes dele? Resposta dos espíritos: sim, segundo a afeição que lhes tinha e a que tinham por ele. Frequentemente, eles o vêm receber em sua volta ao mundo dos espíritos. Reencontra também a muitos que havia perdido de vista em sua permanência sobre a terra. Vê aqueles que estão na erraticidade, aqueles que estão encarnados, e os vai visitar. O auxílio sempre existe. Se estivermos equilibrados, com boa vibração e elevação, encontraremos sim nossos parentes e amigos que estejam na mesma sintonia que nós. Quem assistiu o filme Nosso Lar vai lembrar que a mãe de André Luiz o observou durante muitos anos, mas não tinha autorização para se aproximar dele, até o momento em que, 8 anos depois de sua morte, ele se arrependeu de suas faltas e pediu perdão. Se, quando encarnados, tivermos praticado mais o mal do que o bem, na hora do desencarne haverá aproximação daqueles a quem prejudicamos, que se tornarão nossos obsessores. E para terminar, citemos o ensinamento de Jesus contido no Evangelho de Tiago. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Qual é esse amanhã dito por Jesus? É a vida futura. Qual é a vida futura? A vida espiritual. E vejamos a explicação de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel no livro Vinha de Luz. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nos propomos. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas o corvo, de modo geral, se consagra em qualquer tempo aos detritos do chão. Cuida, pois, de fazer o que deve ser feito em benefício da tua própria felicidade, porque o amanhã será agradável e benéfico somente para aquele que trabalha no bem, nas abençoadas horas de hoje. Sejamos andorinhas e não corvos. Façamos todo o esforço para nos melhorarmos espiritual e moralmente. Procuremos não alimentar inimizades e não fiquemos estacionados jamais. Muito obrigada a todos pela atenção, pelo carinho. Vamos à nossa prece final. Agradeço a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que coordenaram as tarefas desta tarde. Vamos pedir que possamos colocar em prática todos os ensinamentos recebidos e que possamos
promover a paz em nossos lares e junto aos nossos amigos encarnados e desencarnados. Que assim seja. Graças a Deus.